Jean William Fritz Piaget, um dos mais importantes pesquisadores de educação e pedagogia. Piaget nasceu na cidade de Neuchâtel, na Suíça, em 1896 e veio a falecer em 1980. Especializou-se em psicologia evolutiva e também no estudo de epistemologia genética. Seus estudos sobre pedagogia revolucionaram a educação, pois derrubou várias visões e teorias tradicionais relacionadas à aprendizagem. A educação, na visão piagetiana, deve possibilitar à criança um desenvolvimento amplo e dinâmico, desde o período sensório-motor até o operatório abstrato. A escola deve partir dos esquemas de assimilação da criança, propondo atividades desafiadoras que provoquem desequilíbrios e reequilibrações sucessivas, promovendo a descoberta e a construção do conhecimento. Para construir esse conhecimento, as concepções infantis combinam-se às informações advindas do meio, na medida em que o conhecimento não é concebido apenas como sendo descoberto espontaneamente pela criança, nem transmitido de forma mecânica pelo meio exterior ou pelos adultos, mas como resultado de uma interação na qual o sujeito é sempre um elemento ativo, que procura ativamente compreender o mundo que o cerca e que busca resolver as interrogações que esse mundo provoca. É interessante a gente notar isso, né? Que esse sujeito ativo que a gente fala é aquele sujeito que compara, é o sujeito que exclui, que ordena, categoriza, classifica, reformula, comprova e formula hipóteses. Alex, os principais objetivos da educação são a formação de homens criativos, e inventivos e descobridores, das pessoas críticas e ativas, e na busca constante da construção da autonomia. Isso aí. Segundo Piaget, o homem traz em si a possibilidade de desenvolvimento do conhecimento, ou seja, biologicamente, o ser humano é preparado para conhecer. No entanto, o estudioso defende que para tal desenvolvimento possa ocorrer, é necessário que haja uma interação deste ser em desenvolvimento com o meio, com o objeto, com a sociedade. O ambiente propicia ou não o desenvolvimento da inteligência. Podemos considerar as famílias de músicos que conhecemos. Quantas vezes percebemos que os filhos de músicos possuem maior facilidade em aprender música, aprender ritmos, coreografias, desde a educação infantil? Tal inteligência, evidentemente, é desenvolvida no ambiente familiar. Criança que cresce ouvindo, vendo e fazendo música, chega à escola com maior desenvolvimento musical do que outras que não possuem tal experiência. Longe de considerar aqui outros benefícios da experiência musical desde cedo, em crianças, levando-se em consideração esses aspectos, que é o biológico, que é a estrutura para desenvolver-se, e social, experiência com o meio, podemos traçar um pensamento sobre o que pode ser a educação musical na linha piagetiana. Uma educação que promova experiência do aluno com o instrumento, com timbres, com estilos e com sensações musicais. Piaget estudou as fases da cognição, desde a infância até a fase adulta dos homens. E com base nesses estudos, o professor de música pode construir um plano de ensino que propicie o desenvolvimento de forma eficaz. E são essas fases que nós vamos apresentar agora. A partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática, as noções de espaço e tempo são construídas pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Um exemplo, o bebê pega o que está à sua frente, mama o que é posto em sua boca, vê o que está diante de si. Aprimorando estes esquemas, é capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo à boca. Também chamado de estágio da inteligência simbólica,
caracteriza-se principalmente pela interiorização de esquemas de ação construídos no estágio anterior, no caso sensório-motor. A criança desse estágio é egocêntrica, centrada em si mesma e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro. Não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação. É a fase dos porquês. Ela possui também uma percepção global sem discriminar detalhes. Deixa-se levar pela aparência sem relacionar fatos. Vou citar um exemplo. Mostre para uma criança 2 bolinhas de massa iguais e dá-se a uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continua igual, pois as formas são diferentes, e não relaciona as situações. A criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, já sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Desenvolve a capacidade de representar uma ação no sentido inverso de uma anterior, anulando a transformação observada. Como exemplo, a gente pode citar, despeja-se a água de 2 copos em outros de formato diferente, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é afirmativa, uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de refazer a ação. A representação agora permite a abstração total. A criança não se limita mais à representação imediata, nem somente às relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis logicamente, buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade. Em outras palavras, as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento e tornam aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Exemplo: se lhes pedem para analisar um provérbio, como de grão em grão a galinha enche o papo, a criança trabalha com a lógica da ideia, a metáfora, e não com a imagem de uma galinha comendo grãos. Dando sequência ao desenvolvimento desse trabalho, a gente gostaria de trazer aqui o depoimento de um músico. Para isso eu queria convidar nosso musicista aqui, Nós vamos ter mais informações. Tira mais, querido. Muito bem. Então vamos lá. Diga para nós seu nome e a sua idade. Meu nome é Matheus Pereira Tios, mais conhecido como Matheus Tios. Minha idade, eu tenho 11 anos. Certo. Então, Matheus, diga para nós, você é um músico profissional? Eu considero por causa da responsabilidade durante as aulas e os trabalhos com a música. Você ganha dinheiro já com a música? Sim. Você falou que tem 11 anos. Sim. Com 11 anos você já tem o seu sustento através da música? Digamos assim. Tem alguma coisa para perguntar aí, Oswaldo? Que instrumento que você toca, Matheus? Eu toco assim, saber tocar, eu sei alguns, mas que eu toco mesmo é piano, flauta, violino e violão. Mas me fala uma coisa, você descobriu a música assim, como... Você começou a entender a música desde quando? Que você assumiu a música pra você? Uai, desde que eu comecei a entender da música. Com quantos anos você sentiu a música, realmente, a música dentro de você? Com quantos anos que você sente isso? Que eu comecei a sentir a música dentro de mim, eu acho que foi desde que eu nasci. Que eu já tinha entendido. E assim, você tem realmente a sensação da música, isso você quer dizer que você escuta, você sente música desde que você nasceu, né? Mas assim, você tem noção realmente da música, do que é a música, desde quando que você tem isso, que você entende? A partir dos 7 anos e meio, por aí. Tá, e você acredita assim que o seu meio familiar e social que você pertence, influenciou
Ou influencia no seu conhecimento musical, no caso, sua família que toca, sim, o lugar que você frequenta, que é o conservatório e tudo. Sim. Você acha que influencia? Influencia bem. E de que maneira que você sentiu essa influência? Quem influenciou você? Eu acho que foi mais meus pais, minha tia, os amigos dos meus pais e por aí. Tá, então quer dizer que a música, para você, ela está presente no meio onde você vive, na sua casa, na escola, né? De uma certa forma, onde você vive é uma influência musical para você. Sim. Entendi. Você percebe que o fato de ter convivido com o elemento música desde a barriga de sua mãe, ou seja, desde lá de trás, desde a mínima formação sua, você percebe que isso é um facilitador, é um componente facilitador no seu desenvolvimento musical? Você sente que isso, de ter escutado música desde muito pequeno, isso ajudou a você desenvolver a música? Ajudou bem. Eu queria comentar um fato importante aqui, quando o Oswaldo fez o comentário a respeito do meio familiar social, que a gente viu no texto, a gente vê no texto onde Piaget traz a música, traz o elemento música para a educação. Ele fala que ele defende que o desenvolvimento, para que esse desenvolvimento possa ocorrer, é necessário que haja essa interação com o meio, com o objeto e com a sociedade. E que esse ambiente, exatamente isso, esse ambiente pode proporcionar ou não esse desenvolvimento. Por que ele fala que pode proporcionar ou não? Porque, por exemplo, nós quatro aqui somos músicos, né? E nós quatro temos dentro de casa exemplos de músicos e não músicos. Eu mesmo tenho um irmão que não tem absolutamente nada relacionado à música, mas eu vejo agora, eu compreendo que o estímulo para mim foi muito maior. Para ele não teve estímulo, né? Não sei se relação com o segundo filho já passa a criação a ser um pouco diferente. O primeiro você coloca mais música para ele ouvir, na barriga da mãe e tal. E parece que isso realmente não acontece. E não sei se isso pode até ser um objeto de estudo, né? Mas o segundo filho ele já não tem mais esse conhecimento. O Matheus, por exemplo, você é o primeiro filho da sua casa? Sim, sou. Esse negócio que você disse aí, Alex, da criança ouvindo música desde criança. A gente tem no texto também fala, né, que criança que ouve música, que cresce ouvindo música e fazendo música, chega à escola, né, Matheus? Com maior desenvolvimento musical do que outras que não possuem outra experiência. Você vê isso lá na tua escola? Eu vejo. Que você desenvolve musicalmente melhor que as outras crianças? Tem isso. Na sua escola, na sua sala de aula, na escola regular, você tem certamente outros colegas que são músicos, né? Músicos. Mas então você percebe isso claramente, né? Assim, nas danças na escola, nos movimentos de música, você percebe que quem já tem um conhecimento musical que sofreu, entre aspas, isso dentro de casa, né? Essa influência, ele tem mais facilidade para esse desenvolvimento. Né? Eu queria terminar com uma pergunta aqui para o Matheus, que é o seguinte. Que tipo de ensino você prefere? Hoje isso é uma discussão muito grande, tanto no ensino do Piaget como do Paulo Freire, se a gente trouxer para esse campo também. Você prefere aquele professor, aquele ensino metódico, tradicional, que o professor que chega na sala de aula, abre um método, mostra para você como é feito, cheio de teorias, você tem que decorar aquilo lá e trazer na próxima aula para ele pronto. Decorado, prontinho. O aluno, aquele aluno é exemplar, porque ele traz tudo na ponta da língua para o professor. Ou você prefere o ensino em que aquele professor chega e ele interage com o aluno. Tudo que ele vai
entregar para o aluno, ele faz uma interação, ele faz o aluno pensar, ele faz o aluno descobrir, ou seja, ele está em permanente interação com o aluno. Qual desses estudos você vê que é fruto de melhor desenvolvimento? Eu acho que a pessoa pode desenvolver mais com o professor que interage, porque ele está meio que no meio explicando de um jeito bom a matéria. Certo. É mais agradável para estudar assim? Você embora tendo 11 anos, você já sentiu essa diferença nos seus professores que você teve? É? Já. E essa diferença você tem também com os pais, com o meio, você sente essa diferença também? No meio aonde você vive? Que os seus pais, por exemplo, mesmo os seus pais que trabalham com música, eles te fornecem elementos para que você desenvolva sozinho a música? Ou eles chegam e falam assim, não, Matheus, tem que ser assim, você vai tocar desse jeito, a partitura é assim? Não, eles também interagem, eles ensinam do jeito, às vezes eles até fazem uma pequena mudança para ser melhor, para aprender melhor, assim. Ou seja, gente, eu acho que deu para mostrar um pouco do Piaget, né? O que o Piaget traz de colaboração para a música. Né? E essa linha, né, que o Piaget defende, né, que a educação ela tem que promover essa experiência com o aluno. Né? Na parte musical, né, a experiência com o instrumento, com os sons, com os timbres, com as sensações musicais. Parece que esse é um caminho, né? A gente não está aqui defendendo somente o Piaget, mas pegando o trabalho de Piaget e trazendo o trabalho dele, fugindo um pouco da escola regular e trazendo ele para a música, eu acho que é muito proveitoso o conceito todo dele, não é mesmo? Verdade. Então a gente queria agradecer aqui o Matheus, obrigado ao musicista. Valeu, obrigado pelo depoimento. Valeu. É isso aí, valeu, obrigado.